Obrigado. Bom estarmos aqui louvando o nosso Deus. E isso é realmente maravilhoso. E quando a gente vê nossos amigos, nossos irmãos, nós ficamos mais alegres. É um momento de comunhão, um momento de alegria, né? Aqui os nossos visitantes, o Pedro, né? Esqueci teu nome não, Pedro, tá? Filho do irmão Wanderson, né? Está aí com a gente, né? Matando a saudade junto com os pais, né? Os pais estão bobos ali. Ui, o filho estava longe. Tem a Daça, né? Convidada também aí não sei se é da Nicole, é do Felipe, convidado do Felipe, está ali com a gente, né? Que Deus possa abençoar. Né? E outros que já foram citados também, que Deus possa abençoar. De novo aqui o Adriano, não é isso? Eu ia falar Alexandre, é errar o nome, tá vendo? Né? Que é aqui com a gente de novo. Isso é muito bom quando nós nos revemos. E hoje, como o culto é proposto, né, como todo mês, terceiro domingo, o culto é voltado para a família. Eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente em cima da questão que quais são os objetivos de Deus para a família. Uma coisa que a gente vê nas ações de Deus é que tudo que Deus faz, ou fez, ou fará, tem razão. Não existe nenhuma ação de Deus que foi uma ação assim, no acaso. Aconteceu. Não existe isso. Tudo que Deus fez, faz e ainda fará tem objetivo bem claro, bem definido para todos nós. E quando nós olhamos a família, a pergunta que surge é: qual o objetivo de Deus, ou quais os objetivos de Deus para a família? Você sabe? Por favor, não venha com aquela história de que Deus criou o homem e a mulher para povoar a terra. Porque isso é claro e óbvio. Está logo lá em Gênesis capítulo 1, 28, que a gente vai ler agora. Gênesis 1, 28. O que diz lá no texto? Gênesis 1, 28. Deus, depois de ter formado o homem e a mulher, disse: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. É claro e óbvio que quando Deus formou o homem, ele já de cara deu um objetivo, para o homem não ficar perdido nessa história. Mas tem muito mais do que isso. Eu contei pelo menos 7, incluindo este, objetivos de Deus para a família. E esses objetivos que Deus assim espera da família, se você olhar bem, são exatamente aquilo que Satanás tem feito para destruir. Quando você lê este versículo, o que você percebe aqui? O que Satanás faz, ou como ele usa o ser humano, a família, para a destruição? O que você olha aqui? O que você vê aqui? Você consegue ver alguma coisa aqui, nesse versículo? Não? Eu vou ajudar. Primeiro, sejam férteis, tenham filhos. Multiplique-se, você ter filhos. Encham e subjuguem a terra, ou seja, vocês vão tomar conta da terra. A terra está debaixo do seu poder de controle. E ele diz: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Aonde nesse versículo está dito que Deus criou o homem para oprimir outro homem? Você leu aí nesse versículo? As famílias hoje, Satanás trabalha para isso, para que criem seus filhos, né, vamos dizer assim, para que eles venham a querer ser mais do que outros, se impor mais do que outros. E aí começa aquele problema de querer ser mais do que aquela outra pessoa e no tratar com a outra pessoa
subjuga outra pessoa, quer dominar sobre outra pessoa, e essa família vai crescendo desordenada, vai crescendo desorientada. Por quê? Porque na cabeça deles não é só a terra e as aves, os peixes e os animais, mas sim o outro homem. Pode observar isso que Satanás tem feito. Por isso você vê violência, por isso você enxerga a violência. Ele trabalha na família para destruir a família, para que a família possa ser destruída de forma que a violência impere. Nas casas são pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, marido contra esposa, esposa contra marido, e aí começa ali um querer ser mais do que o outro. Esses movimentos que você vê por aí afora, a exemplo, o feminismo, o machismo, isso tudo movimento não vem do bom, vem do mal. Porque o homem não tem que ser mais do que, e nem a mulher tem que ser mais do que. Todo mundo é igual. Cada um no seu papel, cada um na sua função, mas todo mundo é igual. Né? Eu não sou melhor do que o Rafael. Não sou, não. E nem você é melhor do que eu. Somos iguais. Com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, não é isso? Certo? Aliás, tem uma coisa que você é melhor do que eu. Você toca bem pra caramba. Esse negócio aí, se eu tentar, não vai funcionar. Né? Então, veja, somos iguais. E Satanás trabalha nisso aí. Um objetivo. Primeiro objetivo. Segundo objetivo de Deus para a família. Está lá em Gênesis 2:18. O que está escrito lá em Gênesis 2:18? Leia comigo. Gênesis 2:18. Quando Deus criou o homem, em certo momento, ele olha para o homem, que foi o primeiro a ser criado, não, ser homem, e ele diz, não é bom que o homem esteja... Então, o que ele propõe? Olha, a leitura foi boa. Adorei a leitura. Todo mundo leu em alta e bom som. O que ele disse? Olha só que interessante. Farei uma aliada. Em outras versões, quem sabe, está o quê? Adjuntora. O que é uma pessoa aliada? Que anda junto. Ou adjuntora. O que é uma pessoa que está sendo uma pessoa adjuntora? O que é? Aquela que ajuda. Andar junto aí, o hebraico, é a mesma coisa do aliado, do adjutora. É quando Deus formou o homem, interessante, Deus deu a oportunidade do homem escolher dentre todos os animais quem seria a sua esposa. Sabia dessa? Se você olhar a criação, quando Deus diz isso, acabou de dizer, ele dá uma função para o homem. Dê nome a todos os animais. E ele foi vendo todos os casais. E no final de todo, não sei quanto tempo levou, ele não achou aquela que poderia estar com ele. Quer dizer, ao olhar toda a criação, ele não achou quem poderia estar com ele. E aí, então, depois disso, Deus agiu e colocou na vida de Adão a sua esposa, e nós a conhecemos por Eva. E ela foi a sua adjuntora. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, ele não está falando só da pessoa masculina, nesse sentido, mas também feminina. Não é bom que o ser humano viva só. Por quê? Porque nós temos nossas dificuldades, você tem a sua dificuldade. E quando se junta, é mais fácil de vencer essas dificuldades. É mais fácil romper as dificuldades. E Satanás sabe disso. E ele tenta destruir a família. E aí ele diz que você pode viver a vida tranquilamente sozinho. Eu sei que tem pessoas que vivem sozinho e vivem bem, mas não é o ideal. Porque o ideal é ter alguém para compartilhar. É ter alguém que possa trilhar esta vida, um ajudando o outro. A Bíblia até usa uma ilustração interessante, né?
E até o pessoal conhece esse, até como ditado, né, que dois é difícil ser quebrado, dois é difícil de passar por dificuldades. Um já é mais fácil. O pessoal conhece aquele ditado, aquela expressão, né? Pega um palito de fósforo, você quebra fácil. Ponha dois, já fica um pouco mais difícil. Agora põe uma caixa. Duvido que você quebre. Por quê? Porque quanto mais, melhor. E Deus sabia disso. Ele colocou na vida do homem a mulher e na vida da mulher um homem, lógico, evidentemente, para que eles pudessem trilhar uma vida juntos, superando as dificuldades juntos, crescendo juntos, para o que viria depois. E o que viria depois, você lê comigo isso lá em... São 4 versículos, ou 4 textos, mas rapidamente a gente vê isso. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Provérbios 22, versículo 6. Gênesis 4, 26. E Josué 24, 15. Se puder, já colocando tudo, vai ficar mais fácil, mais rápido. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, disse Deus a Moisés, estejam no seu coração. Aí ele diz, ensina o quê? Com persistência aos seus filhos. Não é dar aos filhos a oportunidade de escolha. Hoje a pedagogia, né, está ensinando muito isso. Não, a criança tem que descobrir o seu caminho. Tá, isso é pedagogia que ensina, mas o mundo não ensina isso. Ela impõe as coisas terríveis e ruins para as crianças, através dos programas de televisão, coleguinhas e por aí vai. E celulares, né? Ela impõe. Aí o pai e a mãe, não, a criança tem que escolher o seu caminho. Negativo. E mais fácil o pai e mãe juntos, ensinando com persistência seus filhos. Como? Fale sobre elas. Elas o quê? As palavras de Deus. Quando estiver aonde? Sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, e quando estiver se levantando. É 24 horas. A criança precisa entender isso 24 horas. Porque se ela não aprender isso 24 horas, vai dar ruim, como o pessoal fala. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6, olha o que nós vemos aqui. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu... Não, eu repetindo o texto. É Provérbios. Provérbios 22, 6. Isso. Instrua a criança no caminho... Você, papai e mamãe, tem que instruir a criança de pequena no caminho que ela deve andar, no caminho que ela precisa caminhar. Porque essa criança, crescendo dentro da palavra de Deus, lá na frente, pode até ser que aconteça de se afastar, mas ela vai voltar. Por quê? Porque você fez a sua parte. Gênesis 4, 26. Olha só o exemplo de Adão e Eva. Também a Sete nasceu filho, a quem gerou Enos. Não, Gênesis 4, 26. Ah, tá, isso mesmo. Desde então começou o quê? A evocar o nome do Senhor. Adão gera seus filhos, e seus filhos já lá no início aprenderam a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Você vê até um pouquinho antes do que isso. Caim e Abel. Todos os dois foram fazer o quê? Quando um é aprovado e o outro reprovado. Foram fazer o quê? Sacrificar. Sacrificar o quê? A quem, melhor dizer? A Deus. A Deus. Já sabiam que deveriam buscar a Deus. Josué 24, 15. Josué tem uma expressão linda nesse texto, né? Se, porém, diz ele, Josué ao povo, não agrada a vocês servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele definiu. É mais fácil, por isso que eu falei, o casal ensinando os seus filhos no caminho do Senhor e definindo que a sua casa vão servir ao Senhor. Coisa linda. Quando os pais colocam isso em suas mentes e esse objetivo que Deus quer para a sua família. E isso vai ter reflexo. Vai ter reflexo. Mais um objetivo de Deus para a família. Vejam lá em Efésios 5, 25 a 32. Olha só que coisa linda. Maridos, cada um de vocês deve fazer o quê? Então, vamos fazer diferente aqui a leitura, né? Maridos, os homens. Só os homens. Cada um de vocês deve fazer o quê? Eu senti assim. Mas tudo bem. Assim como Cristo amou a sua e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem... Vamos de novo. Eu sei que vocês querem falar, mas está difícil. Né? Devem... O quê? Amar. Vou botar até a letra maior para a gente. Ó. Devem amar cada um a sua como o seu próprio corpo. Continua. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Né? Seguindo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimentando-a, e ela cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará o pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Veja que a família tem que refletir Cristo e a igreja. Assim como Cristo amou a sua igreja, os maridos têm que amar as suas. Você leu comigo nesse texto, mulheres, amem os seus maridos? Aliás, eu vou mudar a pergunta. Em algum versículo da Bíblia você lê, mulheres, amai os seus maridos? Quem já leu a Bíblia toda, me diga. Você já leu esse versículo alguma vez na Bíblia? Tem uma opção de gente com ponto de interrogação que eu estou vendo aqui, em cima da cabeça. Assim. Mulheres, amem seus maridos. Não? Nunca leu? É porque não existe. Essa ordem é exclusiva para os homens. Maridos, amem as suas esposas. Por quê? Por quê? Porque vocês, o lar, precisam refletir Cristo, o esposo, o noivo, que amou e ama a sua igreja ao ponto de dar sua vida por ela, a sua igreja. Não parece amar esposas aos seus maridos, porque isso é natural para a mulher. Os homens que não sabem, né, entendam. É natural o amor da mulher para com o marido. Isso é natural. Assim como nós amamos a Cristo, como porque Cristo fez por nós. É natural isso. É natural. Mas precisamos refletir Cristo. E, veja, esse ambiente é importante para que você reflita Cristo.
E como é que você vai refletir Cristo além do amor? Lógico, evidente. Mais uma coisa que Deus requer da família, objetivo para a família. Colossenses 3, 18 a 21. E depois Efésios 6, de 1 a 4. Olha só. Colossenses 3, 18 a 21. Agora é com a esposa. Esposas, cada uma de vocês maridos, cada um de vocês repetiu, né? Engraçado. Funções diferentes. Seguindo, filhos. Eu acho que tem aqui mais gente que é filho, né? Mulheres leram, os homens leram, mas os filhos fiquei meio estranho, né? Volta o versículo para mim aí, Marta, por favor. Filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, por isso, agrada ao Senhor. Muito bem, agora sim, bonito. Seguindo, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Muito bem. Viu aí a função de cada um? Viu a função de cada um dentro do lar? Maridos, façam o quê? Amem. Esposas, façam o quê? Filhos, façam o quê? Pais, façam o quê? E aí Satanás trabalha. E trabalha pesado. Leva os maridos a não amarem as suas esposas, a tratá-las como objeto, muitas das vezes, desrespeitando-a de muitas formas e de muitas maneiras. As esposas são levadas a pensar que elas não têm que ser submissas aos seus maridos. Submissa não é carpete não, tá, gente? Por favor, entendam bem. Submissa não quer dizer carpete não, em que o homem possa fazer o que quer e ela assim, Senhor, Senhor. Não é isso. Submisso aí, o Paulo está falando, é que como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja segue os caminhos de Cristo, a esposa também, da mesma forma, segue os caminhos do seu marido. A coisa funciona assim. Uma vez eu estava fazendo um casamento e quando eu falei sobre isso, achei interessante que uma pessoa conhecida nossa falou de tão forma nítida e clara que eu escutei. E olha que ela estava sentada um pouco distante. Submissa ao quê? O problema é dela, não é meu. Vai se acertar com Deus, que a Bíblia manda dessa forma, né? Não é isso. Não é isso. Pense numa empresa. Quando tem um chefe, a coisa funciona de uma forma. Quando começa a ter mais de um chefe, a coisa começa a desandar. Numa casa, quem é o cabeça? Segundo a Bíblia, é o marido, é o homem, como Cristo é o cabeça da igreja. Quem é o chefe? Pergunto de novo. Cristo. Mas no nosso lar, quem é o cabeça? O homem. Já viu casos em que a coisa anda em desordem porque a mulher passa a ser o cabeça do marido? Já viu isso acontecer? E tem muitas casas em desordem porque a mulher quer mandar no marido. Quer mandar. Aí o marido, às vezes, para não criar confusão, o que ele faz? Aí vai obedecer. E tem até um ditado que o pessoal fala lá em casa, quem manda é minha, sou eu. Lá em casa quem manda sou eu. A última palavra é minha. Sim, senhora. Não funciona. Não funciona. Quem manda na casa é Deus. O cabeça da casa é Deus, da família. E na instituição família, quem é o cabeça é o homem. E a mulher está ali para ajudar. Lembra do primeiro texto? Para ajudar. Está ali junta, cooperando. Mas a decisão final, a responsabilidade é do cabeça. Então, homens, sejam prudentes
em ouvir o que elas têm para dizer, porque muitas vezes elas têm coisas para dizer que a gente nunca viu e nem vai ver. E elas vão dizer, e você vai pensar e vai chegar à conclusão de sim ou não. Chegou à conclusão do sim, ótimo. Chegou à conclusão do não, ótimo. Acabou, fechou a questão. Né? E aí muitas mulheres se aproveitam disso, influenciadas por Satanás, e a casa vira de ponta cabeça porque elas querem mandar. Não funciona assim. Filhos, o que os filhos devem fazer? Obedecer a quem? Aos pais. Os filhos têm que ser obedientes aos pais, respeitando aos pais. Engraçado que aí existe um mandamento com promessa, que os filhos que obedecem aos pais têm as suas vidas prolongadas. Filhos que ouvem a voz dos seus pais, e ele não está dizendo se você concorda ou não concorda, se você acha que ele está certo ou se ele está errado. Ele não está dizendo isso. Paulo em nenhum momento falou isso. Ele simplesmente disse, obedeçam. Se está certo, se está errado, você como filho obedece. A responsabilidade depois é sobre ele, não é sobre você não, tá? Obedeça. Eu sei que tem nuances aí, e a gente precisa ver casos a casos, lógico. Mas, a princípio, obedeçam aos seus pais. E pais, o que diz o texto? Não provoquem a ira, não irritem os seus filhos. Sejam inteligentes, papais. Vocês um dia foram crianças. Um dia vocês também ouviram coisas que vocês não gostariam de ouvir, como um não, muitas das vezes. Às vezes você queria um negócio e teu pai ou tua mãe disse não, e você ficou chateadíssimo por causa disso. A história se repete, agora é você que diz o não. E você esqueceu lá atrás que você também levou um não. O que você tem que fazer agora? Com sabedoria, ensiná-lo, instruí-lo, não provocando a ele o que é a revolta, a ira. E tem muitas maneiras dos pais provocarem a revolta e a ira aos seus filhos. Tem muitas maneiras. Caminhando para o final, sexta e última, Salmo 127, 3 a 5. Filhos, os filhos são o quê? Herança do Senhor. Já ouviu alguém dizer do filho que nasceu que é uma maldição? Eu já ouvi. Esse filho é uma maldição. Gente, isso é o capeta que está trabalhando na cabeça das pessoas. É o capeta. Os filhos, segundo a palavra do Senhor, eles são heranças do Senhor. E o fruto do ventre, uma o quê? Recompensa. Interessante esse salmo. Os filhos, eles devem ser vistos como joias preciosas. Seguindo, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro são o quê? Os filhos nascidos na juventude. Versículo 5. Bem-aventurado ou extremamente feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo que os filhos são tão importantes nas nossas vidas, não só por serem filhos, mas porque quando você os tem e os crias no caminho do Senhor, na instrução da palavra de Deus, nos caminhos que ele deve andar, lá na frente eles vão ser bênção para você mesmo. É isso que ele está dizendo. E muita bênção. Muita bênção. Não é que o filho tenha a obrigação de responsabilidade. Não, não é isso, não. Né? É porque ele vai ser bênção para você, de uma forma ou de outra. E você vai poder olhar para seus filhos e dizer, eles são bênçãos na minha vida, são bênçãos no reino do Senhor, são bênçãos, porque eles foram criados da melhor maneira possível. E Satanás sabe disso e tenta destruir isso, fazendo dos filhos para que as pessoas vejam eles como maldição, problema. Eu não quero ter filho, não. Eu livre disso. A gente fala uma coisa dessa. Satanás está influenciando as famílias de muitas maneiras. E para terminar, Efésios 5, 25 a 32. Eu já falei isso, mas vale a pena dar uma lidinha.
Efésios 5, 25 a 32. O que diz aí o texto? Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra e apresentando-a a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta e dele cuida, como também Cristo fez à igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Já lemos esse texto, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que está no versículo 31. Olha só no versículo 31, no final do versículo 31. E os dois... cadê? Obrigado. E os dois se tornarão uma só... Vamos entender esse versículo? Vamos entender? Eu tenho o meu DNA. Você sabe o que é DNA? Pessoal aí da escola, o que é DNA? Gente, vocês não estudaram isso na escola, não? É o código genético. O que é o código genético? É aquilo que vai determinar se você vai ser alto, baixo, né? Vai ser tipo assim, irmã Ruth, tipo irmão Mauro, né? Se você vai ter olhos claros, lindos como o meu, vai ter olhos castanhos, marrons, né? Pretos, a sua cor da pele, né? Branco, azedo como eu, podia ser um moreno bonito, né? Sempre quis, mas não pude. Tipo sanguíneo, A, B, C, D, E, F, G, H, positivo, negativo, né? Mais ou menos isso. Cabelo, né? Cabelos grandes, cabelos curtos, cabelo enrolado, cabelo liso, cabelo isso, né? O meu é horrível, né? Eu não gosto do meu. Podia ser mais encorpado, bonito, assim, tipo o irmão Rafael. Olha que coisa linda. Eu ia fazer uns negócios no meu cabelo se eu tivesse esse cabelo. Isso é o que vai definir você. Quem você é fisicamente. Código genético. Mas é uma coisa interessante. Eu casei com a Adriana e ela não ficou igual a mim, nem eu igual a ela. Meu código genético não mudou e nem o dela mudou. Você casou também, quem casou, quem vai casar da mesma forma. O DNA não vai mudar. Como é que será uma só carne? Me explica isso. Não? Me explica isso. Como é que você e ela e você serão uma só carne? Terão o mesmo código genético? Deixará de ser você para ser agora uma outra coisa? Hã? Hã? Os filhos, nem os filhos são iguais. Cada um com seu código genético. Carregam, sim, claro, evidente, os códigos dos seus pais. Mas nem os filhos são iguais aos pais. Me explica isso. Serão uma só carne. Deus, através de Paulo, não está dizendo aqui que você vai se tornar um mutante, vai um aderir o outro, e ali vai se transformar numa nova pessoa, uma só única pessoa. Não, não está falando nada disso. Não tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: um só corpo físico e espiritual. Eu sou dela, ela é minha. Um corpo. Assim como Cristo e a sua igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. A família foi constituída para representar Cristo em nossas vidas. Mostrar isso ao mundo. Quando as pessoas olharem para nós, vão ver Cristo em nós. O meu DNA continua sendo o mesmo, o dela o mesmo, nada vai mudar.
mas nossa casa tem que apresentar Cristo, tem que mostrar quem é Cristo, o que Ele fez para nos salvar. Eles têm que ver isso, porque se não conseguir ver isso em nós, nós não estamos sendo corpo com Cristo. Nós não estamos sendo corpo com Cristo. E o corpo é algo muito particular. Eu sou eu, ela é ela e cada um é cada um aqui. Mesmo com 60 e poucos anos de casado, né, irmão Antônio? Continua o Antônio, continua a Vilma. Fim de papo. De vez em quando tem umas tretinhas lá, né? Isso é normal, né? Tem, né, irmã Ruth? Está aqui, irmã Ruth, confirmando, né? De vez em quando acontece. E isso não vai mudar, não, tá? Isso não vai mudar, esquece. Né? Quando eu estava para casar, teve um diácono que chegou para mim e falou assim, pastor, aliás, pastor não era pastor na época, falou assim, irmão Denilson, faço uma oração a Deus. Eu, qual oração? Que vocês sejam o primeiro casal que vão partir o bolo que está lá no céu quando Deus preparou para o primeiro casal perfeito. Está inteiro até hoje, disse ele. E eu cheguei à conclusão hoje, que ainda continua inteiro. Olha só que interessante, né? Ainda continua inteiro. Espero que vocês sejam geração que vão casar aí, né? Tem mais aqui, tem, né? E vocês partam esse bolo. Já perdi a minha esperança, mas tudo bem. Representar Cristo. Nossa família precisa representar Cristo. Nós somos um corpo com Cristo. E a família tem que mostrar isso para o mundo. Um só corpo em Cristo Jesus. Um só corpo. Porque se isso não for apresentado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, quais são os objetivos de Deus para nossas famílias? Para a nossa família? É uma submissão completa e perfeita ao reino de Deus e seus objetivos. Fechando todas essas coisas. Que a tua família, assim como a minha família, façamos sempre esta oração. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Né? E você que não tem mais o seu cônjuge, né? Sua esposa, o seu marido, não pense você que você não faz parte da família. Não tenho família, tem sim. Filhos ou pais ainda vivos, você ainda faz parte da família espiritual. Sim, Fátima. Ah, sim, deixa com a gente, ficando mais nova, né? Fazendo 21 anos, não é isso? Quase, quase. Deus possa abençoar e vamos orar a nosso Deus nesse momento. Vou pedir ao irmão Robson